Mas se inscreverem e derem o like, é acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo. E se não derem o like, está acompanhado com todos os cão que tiver no inferno: Caim, Satanás, Pão Grosso e Parafuso, Botafogo, Lúcifer, que é o chefe de lá, e meu avô, que é o comandante de tudo. Botar para roubar em vocês tudo. Barry Allen, morto em maio de 2017, foi um resquício do tempo de Barry Allen originário de um possível futuro, atualmente apagado da existência. Depois de ser excluído pela equipe Flash por não ser o Barry Allen verdadeiro, este resquício do tempo passou a usar uma armadura especial e se tornou o velocista místico conhecido como Savitar, se autoproclamando como Deus da Velocidade. Ele foi chamado de Senhor das Trevas pelos seguidores de seu culto. Ao enfrentar o Flash de 2017, Savitar se chamou de Futuro Flash. A existência de Savitar foi graças a um loop temporal, resultado da morte de Iris West diante dos olhos do Flash. Eventualmente, Savitar foi aprisionado na força de aceleração. Preso por décadas, sua mente sucumbiu à loucura e Savitar começou a planejar sua fuga, a fim de estragar a vida de seu eu original. Ele enganou Wally West para libertá-lo, permitindo que Savitar retomasse sua guerra contra o Velocista Escarlate e também matasse Iris para garantir sua existência no futuro. Savitar formou uma aliança com Nevasca e revelou sua identidade a ela. Eventualmente, sua identidade também foi descoberta pela equipe Flash. Quando foi matar Iris, assim como no futuro, Savitar acabou assassinando H.R. Wells, que havia trocado de lugar com ela, fazendo com que sua linha do tempo começasse a ser apagada. Procurando existir pela eternidade, Savitar tentou usar a bazuca da força de aceleração para garantir sua existência, mas seu plano foi frustrado pela equipe Flash e seus aliados. Quando foi atacar Barry depois de ter tido sua armadura destruída, Iris atirou em Savitar, matando-o, tendo seu corpo apagado da existência logo em seguida. Savitar possuía a moral e o valor de seu eu original, mas também suas memórias dolorosas e escuridão interior, como evidenciado ao retornar aos laboratórios STAR após considerar a oferta da equipe Flash para ajudá-lo. No entanto, após a morte de Iris West, Savitar foi rejeitado por ser uma aberração, pois ele não era o verdadeiro Barry, apenas alguém a ser eliminado. Quebrado e totalmente sozinho, ele queria que sua dor acabasse, mas finalmente percebeu que Deus não sentia dor, fazendo, assim, aspirar a ser a fim de escapar de seu tormento, mas tornando-se um indivíduo distorcido como resultado dessa aspiração. Desde então, Savitar desenvolveu um complexo de Deus a ponto de exigir que todos os outros se curvassem e o adorassem por causa disso. Ele também era arrogante ao ponto de delirar, já que a única coisa que exigia que ele se tornasse um Deus era fazer com que um número suficiente de pessoas acreditassem nele como tal. Para aqueles que o veem como um Deus, como seu culto aos seguidores, Savitar parecia apreciá-los o suficiente para ajudá-los em tempos de necessidade. Savitar também é egoísta, pois se deleitava com seu status de velocista mais rápido do multiverso, mas ao mesmo tempo tinha uma certa insegurança em relação a outros velocistas poderosos a ponto de supostamente desafiar para que eles não representassem mais uma ameaça ao seu poder. Savitar também foi implacável em suas ações ao ponto da crueldade, como evidenciado por seus assassinatos dos oficiais do DPCC e seu tratamento dos membros da equipe Flash. O tratamento de Savitar como uma aberração o fez odiá-los por abandoná-lo, o que fez com que ele se tornasse quem era agora em primeiro lugar. Savitar, em particular, odiava seu eu original, chegando a afirmar que Barry era o vilão. Ele inicialmente nunca procurou conflito com Barry, mas foi o único a realmente perder algo como resultado de seu conflito um com o outro. Savitar também sentia que seu eu original tinha tudo, mas não merecia nada daquilo, indicando que em algum nível ele desejava a vida de seu eu original para si mesmo. Apesar de não estar usando sua armadura, Savitar foi visto como tendo um comportamento um tanto calmo e até mesmo fazendo piadas, embora na tentativa de zombar de seus oponentes. Um exemplo foi quando Barry descobriu sua verdadeira identidade. Savitar fez um comentário sobre como era quase como se olhar em um espelho e como ele havia superado o vermelho, a cor de seu antigo traje. Outro exemplo é quando Caitlyn apontou que seu traje realmente o fazia parecer um deus, que respondeu com um sorriso e disse para se vestir para o trabalho que você desejasse. Apesar do ódio de Savitar por seu eu original, ele parecia ter um certo grau de empatia dentro dele.
Ele sentiu empatia por Belry por todo o sofrimento que ele suportou. Além disso, ele mostrou empatia por matar Iris, devido às memórias de amor que ele tem por ela, mas no final das contas escolheu tentar matá-la para garantir sua própria existência. Além disso, Savitar afirmou com firmeza que sempre esteve com Belry desde o início, já que se refere a si mesmo como o pior inimigo de Belry e seu demônio mais íntimo, algo que Belry admite ser verdade. Savitar compartilha o mesmo passado que Belry Allen até o momento da morte de Iris West. No entanto, ele e a equipe Flash enfrentaram Devoe em algum momento, muito mais cedo que a versão do passado de Belry, usando um dispositivo chamado de inibidor cerebral contra ele. A existência de Savitar é o resultado de um loop temporal, onde ele não tinha um começo ou fim mas sim uma série de eventos que levaria à sua criação. Começando em uma linha do tempo possível após a morte de Iris por Savitar, Belry, em algum momento entre 2020 e 2021, criou diversos resquícios do tempo para ajudá-lo a impedir Savitar. No entanto, o velocista matou todos os resquícios do tempo com exceção de apenas um, que se tornaria o Savitar em algum momento no futuro. Depois da batalha, o resquício do tempo foi excluído pela equipe Flash, que chegou a considerá-lo como uma aberração e não Belry verdadeiro. Sentindo-se sozinho e humilhado, ele se tornou desesperado para dar um fim àquela dor. Ele percebeu que Deus não sentia dor, e eventualmente decidiu se tornar um. Em algum momento, este resquício do tempo encontrou a Pedra Filosofal. Ele usou o artefato para criar uma armadura metálica para si mesmo, e eventualmente mudou seu nome para Savitar, o Deus da Velocidade, e passou a ser adorado por pessoas devido a seus poderes de Deus. Ele também soube da transformação de Hunter Zolomo no Flash Negro, um velocista que servia como a morte para os velocistas, e passou a desenvolver um plano caso encontrasse-o. Desejando vingança contra o Flash original, Savitar viajou a 2020 e 2021, onde os dois velocistas começaram a se enfrentar. Durante o embate, o Flash criou resquícios do tempo, incluindo a versão mais nova de Savitar. O vilão matou todos, mas poupou sua versão mais nova para que ele pudesse se transformar nele no futuro e continuar o loop de sua existência. Para sua surpresa, o Flash foi capaz de derrotá-lo e aprisionou Savitar na força de aceleração, na onde ele ficou preso em um loop e reviveu o momento mais doloroso de sua vida, deixando-o mais insano e desejando destruir a vida do Belry original ainda mais. Durante seu período na prisão, a lenda de Savitar acabou se espalhando pelo multiverso e a linha do tempo. Com a mentira de que ele foi o primeiro velocista a receber seus poderes da força de aceleração, ele eventualmente se tornou o mais rápido de todos, desafiando os velocistas poderosos que ameaçavam seu poder e dominava suas terras após suas derrotas. Antes de cada encontro, Savitar usaria os poderes da Pedra Filosofal para possuir uma pessoa e transformá-la em alquimia, para que pudesse preparar sua chegada. Depois que o ponto de ignição foi desfeito por Eobard-Tawnik Flash Reverso, Savitar apareceu telepaticamente para Julian Albert na forma de Emma, sua irmã falecida, dizendo para o homem que a Pedra Filosofal poderia ressuscitá-la. Julian então passou anos procurando pela Pedra Filosofal, e a encontrou em Índia no ano de 2012. Ao abrir a caixa, Savitar foi libertado e ele possuiu Julian, matando os outros membros da expedição. Enquanto Julian tentava escapar de Savitar fugindo para a América, ele continuamente possuía Julian, e seu hospedeiro involuntariamente se tornou a mais nova versão da alquimia. Pelos próximos anos, Savitar, como alquimia, procurou seguidores para seu culto, procurando matar uma versão mais jovem e menos poderosa de seu eu original. De alguma forma, Savitar se tornou ciente de todos os meta-humanos do ponto de ignição. Usando seu disfarce como alquimia, Savitar começou a procurar indivíduos que eram meta-humanos no ponto de ignição e restaurou as memórias destas pessoas, pedindo para que eles fossem procurá-los. Quando procurado, Savitar prometeu restaurar seus poderes na troca de sua lealdade. Ele fez isso com Sombra e Clive Yorkin. Savitar então buscou Frank Kane, uma garota adolescente com dupla personalidade devido à restauração de suas memórias. Quando Frank foi até ele, Alquimia ofereceu restaurar seus poderes em troca de seu serviço. Apesar de Frank ser relutante, sua personalidade alternativa, Magenta, concordou. A Alquimia então restaurou seus poderes.
Savitar então se comunicou com Edward Clarice e restaurou as memórias dele no ponto de ignição, incluindo sua vida como um velocista conhecido como rival, e contou como poderia encontrá-lo. Quando Clarice apareceu, ele implorou para que suas visões parassem. Alquimia perguntou se ele queria que as visões parassem ou que elas se tornassem realidade. Edward, desejando ter supervelocidade mais uma vez, desejou que elas se tornassem realidade. Alquimia concordou em restaurar seus poderes em troca de sua lealdade. Ele usou a pedra filosofal em Edward, e ele se tornou o rival novamente. Alquimia observou o rival enfrentar o Flash, que acabou em um empate, apesar do velocista Escarlate não estar ciente de que a luta estava sendo assistido. Mais tarde, quando o Flash confrontou o rival, Alquimia atacou o Flash. Questionado seu objetivo, ele esclareceu que queria ajudar as pessoas a alcançar seus potenciais, afirmando que estava preparando o mundo para algo. O rival enfrentou o Flash novamente, mas foi derrotado pelo herói Cisco Ramon Vibro. Quando Clarice foi aprisionado em Iron Heights, Savitar criticou Clarice por seu fracasso. O homem implorou por uma segunda chance, mas Savitar apareceu em sua cela e o atacou. Alquimia foi mais tarde confrontado por Magenta, ficando com raiva porque Frank continuava a ressurgir, já que Alquimia havia prometido a liberdade de Frank do pai adotivo da menina. Alquimia disse a Magenta que se ela quisesse que Frank fosse embora, Magenta teria que mostrar quem estava no controle, e isso levou Magenta quase destruindo um hospital cheio de pessoas inocentes para se vingar do pai adotivo de Frank. No entanto, Frank foi dissuadido disso pelo Flash e deixou Central City como resultado. Alquimia então procurou restaurar as memórias do ponto de ignição de Wally West, assim como seus poderes meta-humanos. Sabendo que Belry faria de tudo para prevenir que o Wally o encontrasse, Alquimia enviou o Sombra para distrair o velocista enquanto ele se comunicava com o Wally. Quando o Wally se trancou no pipeline, Savitar começou a atormentá-lo para persuadi-lo, mas não obteve resultados. Quando o Sombra foi capturado, Savitar começou a torturar Wally mais intensamente, forçando o jovem a procurá-lo. Na tentativa de levar a Alquimia a uma armadilha, a equipe Flash e o DPCC seguiram o Wally em segredo. Quando o Wally começou a conversar com a Alquimia a respeito do ponto de ignição, distraindo-o, o Flash e os policiais cercaram seu arredor. O Flash permaneceu triunfante e partiu para desmascarar a Alquimia. No entanto, quando estava prestes a fazer isto, um terremoto estremeceu o esconderijo e um clarão de luz começou a correr ao redor de todos, matando os policiais e libertando os seguidores de Alquimia. Percebendo que o clarão era um velocista, o Flash tentou persegui-lo, mas o novo indivíduo era mais rápido do que qualquer coisa e foi capaz de derrubar o vigilante. Quando Wally ficou preso em um casulo, o velocista misterioso prendeu Flash em uma parede. Quando o velocista Escarlate questionou quem era, Savitar respondeu que era o deus da velocidade. Ele então conjurou uma lâmina de ferro de sua manopla e se preparou para matar o Flash. Felizmente, o Flash foi salvo no último segundo por Joe West, que disparou contra Savitar mesmo não conseguindo enxergá-lo. As balas, porém, apenas ricochetearam na armadura. Ignorando a interrupção, Savitar saiu do esconderijo com o Flash em suas mãos, e começou a arrastá-lo por Central City através de brechas como se o velocista fosse um boneco de pano. Eles pararam próximo a uma fonte, onde Savitar começou a espancar brutalmente seu adversário. Com o Flash derrotado aos seus pés, Savitar declarou que ele era o futuro Flash, enquanto o velocista era o Flash do passado. Ele agarrou Belry pelo pescoço e se preparou mais uma vez para matá-lo, mas antes que pudesse fazer isso, ele foi interrompido por Caitlin Snow e Vibro. Caitlin usou seus poderes para congelar Savitar, mas ele foi capaz de escapar de sua prisão gélida e fugiu. Em seguida, Savitar foi até Julia, que estava se recuperando no hospital. O homem implorou para que o velocista o deixasse em paz, mas Savitar o confrontou de qualquer maneira, dizendo para seu hospedeiro que ele poderiam realizar seu retorno. Savitar possuiu Julia, e no DPCC pegou seu traje de Alquia para continuar com o plano. Savitar possuía uma poderosa e natural conexão com a força de aceleração. Seu controle e poder excedia, em muito,
todos os outros usuários conhecidos até o ponto em que sua potência o fez reivindicar ser um deus e o comandante dela. Mesmo dentro da cela de Edward Clarice com um bloqueador de poder meta-humano, ele podia usar plenamente seus poderes. No entanto, isso pode ser devido ao fato de que os poderes de Savitar estavam ligados à Pedra Filosofal. Apesar de seu poder aparentemente incomparável, um futuro Belry Allen, a seu eu mais jovem, foi de alguma forma capaz de derrotá-lo e selá-lo na própria força de aceleração. A cura acelerada de Savitar excedia aquelas da maioria dos velocistas, devido à sua conexão muito potente com a força de aceleração. Apesar de sua capacidade de cura, ele não conseguia curar as horríveis cicatrizes no lado direito de seu rosto. Quando corria a velocidades inferiores sobre-humanas, Savitar gerava relâmpagos amarelos, como o seu eu regular. Quando corria usando sua armadura, ele gerava relâmpagos brancos. Ele também foi capaz de projetar arcos elétricos. Unicamente, ele era capaz de absorver toda a eletricidade lançada a ele e podia redirecioná-lo, possivelmente devido às capacidades de sua armadura. Savitar foi incrivelmente rápido apesar da enorme armadura que usava. Sua velocidade astronômica permitiu-lhe correr em torno da Toca do Alquimia e imediatamente matar vários policiais em segundos. Em seu primeiro encontro, apesar da velocidade do Belry mais jovem exceder seus outros inimigos velocistas, seus próprios movimentos eram ainda em slow motion em comparação a Savitar, que lutou sem esforço e venceu o Flash. Mais tarde, ele mostrou domínio igual contra o velocista veterano Jay Garrick, e simultaneamente contra o mais jovem Belry e Wally West. Mesmo depois de ser libertado de sua prisão, Savitar continuou a dominar velocistas como o mais jovem Belry e Jesse Quick, que só foram capazes de se defenderem por enganá-lo para um golpe decente.